Vamos estudar epidemiologia. Lembrando que esse material é só um resumo e os direitos são todos acrísticos. Vamos lá. Primeiro precisamos conceituar algumas coisas. O que é uma doença infecciosa? Uma doença infecciosa é uma doença que requer penetração, desenvolvimento e multiplicação de agentes infecciosos ou de seus produtos tóxicos. Nem toda infecção é uma doença, nem toda doença é uma infecção. A doença infecciosa não é o mesmo que a doença contagiosa. As doenças infecciosas elas podem ser quarentenáveis, que você vai ter uma restrição de atividades durante o período de incubação, e as doenças podem ser de isolamento. Você vai ter que segregar as pessoas durante que estão durante o período de transmissão. E o período de incubação é o período que o agente infeccioso está se multiplicando, mas não necessariamente apresenta sintomas. E o período de transmissibilidade é o período que o agente infeccioso ele é capaz de transmitir do hospedeiro que ele está para outros. Vamos conceituar o que é hospedeiro e o que é reservatório. O hospedeiro, ele é o que sofre com a doença. Ele é qualquer ser vivo que seja alvo da da ação infectante. Ele pode ser definitivo, quando ele abriga o agente infeccioso na fase de reprodução sexual dele, ou é intermediário, quando ele abriga em fase de reprodução intermediária ou sexual. O reservatório é o lugar onde o agente infeccioso sobrevive, se multiplica e pode ser transmitido. Então, todo hospedeiro é um reservatório, mas nem todo reservatório é um hospedeiro. Qual é a tríade da epidemiologia? É a interação entre o agente, o ambiente e o hospedeiro. O agente ele vai ter características como, vamos lá, o agente infeccioso é o agente patogênico, é o que vai invadir no hospedeiro e causar doença. Então ele vai ter características como infectividade, que é a capacidade de se penetrar e desenvolver no hospedeiro, patogenicidade, que é a capacidade de produzir sintomas ou lesões, qualquer sintoma ou lesão, e vai ser medida pelos casos de doença, pelas pessoas que estão infectadas, que são reservatórios. A virulência é a capacidade de produzir casos graves ou fatais, que é calculada pelos casos graves, pelo total de casos. E a dose infectante é a quantidade mínima de unidades do agente que é capaz de produzir a doença. O poder invasivo é a capacidade de se difundir no organismo e é diferente de imunogenicidade, que é o quanto que esse agente infeccioso vai causar uma reação no sistema imune. Não confundir com imunidade, que é uma característica do hospedeiro e pode ser ativa ou passiva, que é o resultado de resistência específico do reservatório, do hospedeiro, contra o agente infeccioso. Ela é ativa quando são anticorpos do próprio hospedeiro que atacam o agente infeccioso, e ela é passiva quando anticorpos de outra fonte são inseridos no hospedeiro para curar, para resolver o problema que o agente infeccioso está causando. A resistência é a capacidade do organismo de impedir a disseminação dos agentes infecciosos, e a suscetibilidade é o contrário da resistência, que é o quão sujeito ele está a ser infectado. Vamos conceituar também a diferença entre doenças emergentes e reemergentes. As doenças emergentes são aquelas que surgiram recentemente ou que aumentou muito a incidência em um período de tempo recente. E as reemergentes são doenças que já foram emergentes, só que conseguiram ser contidas por seja por controle vacinal ou por erradicação, enfim. Às vezes uma doença emergente ela é controlada por um medicamento, o agente infeccioso ele adquire resistência a esse medicamento, aí ela se torna uma doença reemergente. E basicamente é isso. Para estudar epidemiologia, a gente vai ter também tirar proveito dos indicadores de saúde. O que são os indicadores de saúde? São só medidas que indicam aspectos de como está a saúde da população. Tá? Podem ser dados absolutos ou relativos, o que menos importa. E o que mais importa é saber diferenciar os coeficientes, as taxas e os índices. Tá? O que são os coeficientes? Ou proporções, dá no mesmo. Na epidemiologia, eles vão medir quem está sendo acometido. Eles são dados de valores de mesma espécie, ou seja, pela minha interpretação, pelo menos, o numerador está contido no denominador. Por exemplo, incidência e prevalência. Prevalência é o número de casos existentes em determinado período pelo número de pessoas na população no mesmo período. Então, dentro da população, eu vou ter o número de casos que aconteceram. É um tipo de dado coeficiente. E o que é importante sobre os coeficientes é que os coeficientes eles vão como se fosse tirar uma foto do momento. Então, eles não vão conseguir analisar com relação ao fator tempo, tá? Então, incidência e prevalência, eles não averiguam o tempo, são coeficientes. E o numerador está no denominador. Aí, prevalência, número de casos pela população, e incidência, número de novos casos pelo número de pessoas expostas. Então,
Basicamente, é uma prevalência, eu vejo quantas pessoas da população têm a doença, e a incidência eu percebo quanto que essa doença está crescendo. De tantas pessoas que foram expostas, tantas adquiriram a doença. Aí, basicamente, a prevalência pode ser usada principalmente para planejar ações e serviços de saúde, ou para prever um redirecionamento de recursos na rede de saúde, e a incidência principalmente para avaliar o impacto de uma política, de uma ação, de serviço de saúde, e fazer investigações etiológicas para avaliar causa e efeito, para avaliar causalidade. As taxas, elas vão medir a frequência de evolução da população e são coeficientes que o numerador também está contido no denominador. A diferença é que tem um fator tempo que diferencia. Um exemplo é a taxa de mortalidade infantil. E o que são os índices? Os índices são razões de variáveis diferentes em que o numerador não está no denominador. Por exemplo, a razão de mortalidade da materna, que é calculada no numerador, o número de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, dividida pelo número de nascidos vivos. Tu percebe que nascidos vivos não tem essa relação com as mães que morrem. Não direta, né? Por isso que são índices, tá? Na segunda parte da aula, nós vamos estudar os tipos de estudo de epidemiologia, especialmente diferenciando os estudos ecológicos dos estudos transversais. Os estudos ecológicos, também chamados estudos de risco agregado, eles vão se referir especialmente à população, tá? Olha, é difícil diferenciar os dois, porque os dois são muito parecidos. Mas o que você mais precisa saber é que os estudos ecológicos, ele observam a população como um todo, enquanto os estudos transversais observam os indivíduos da população, de forma individual. Vamos ser menos abstrato. Os estudos ecológicos, ou estudos de risco agregado, a principal função deles vai ser analisar indicadores relacionados com a exposição, analisar indicadores. Enquanto os estudos transversais, eles vão estar muito mais associados com a prevalência. Com base nos dados adquiridos de estudos transversais, a gente vai poder fazer uma tabela especial a 2x2, a mais importante, onde vamos ter os expostos, não expostos, e os doentes e os não doentes. Vão ter os expostos doentes, os expostos não doentes, e os não expostos doentes, e os não expostos não doentes. E nos estudos transversais, nós vamos precisar calcular a razão dessa prevalência. Basicamente, a razão de prevalência vai ser a estatística dos estudos transversais, que vão avaliar, tipo, nossa, será que a prevalência nos que foram expostos é maior do que a prevalência dos que não foram expostos? Por exemplo, se eu tiver lá pegando um monte de paciente que fuma câncer de pulmão, aí eu quero ver quantos que fumaram, quantos que foram expostos ao cigarro e quantos que não foram expostos ao cigarro. Se eu quero provar que tem uma associação entre fumar e ter câncer de pulmão, eu espero que os que foram expostos tenham maior prevalência da doença do que aqueles que não foram expostos. Ok? Para avaliar isso, nós vamos calcular a razão de prevalência. Vamos pegar todos os expostos divididos pelos doentes sobre todos os não expostos divididos pelos não doentes. Não podia ser mais fácil. Aí, se isso é a razão de prevalência. Se a razão de prevalência for igual a 1, ou seja, não tiver diferença nessas proporções, que significa que a exposição ela não está associada à doença. Se a razão de prevalência for maior que 1, quanto maior que 1 ela for, maior a prevalência é maior nos expostos do que nos não expostos. Eu gosto de interpretar que cada 0,01 que a razão de prevalência é maior que 1, é 1% que a prevalência é maior nos expostos, ok? Então, se eu tenho razão de prevalência 1,25, a prevalência da doença nos que foram expostos é 25% maior do que nos não expostos, ok? Muito simples. Se a razão de prevalência for 5, então ela é 400% maior, ela é 4 vezes maior nos expostos do que nos não expostos. É um exemplo, tá? É importante ter essa interpretação. Mas peraí, e se a razão de prevalência for menor do que 1? Ah, então a prevalência da doença nos não expostos é maior do que os que foram expostos. Exemplo, vou pegar um repelente. Passei repelente, aí dos que passaram repelente, eles vão ter menos zika, menos chikungunya, menos dengue do que os que não passaram. Ah, então razão de prevalência menor que 1 indica um fator de proteção. É isso mesmo. E aí a mesma coisa, cada 0,01 distante de 1 é 1% de fator de proteção. Então, razão de prevalência 0,8. Eu vou ter 20% de fator de proteção. Ok? Interessante. As vantagens dos estudos transversais é que eles são baratos e são rápidos. Eles permitem o cálculo da prevalência e eles são o passo inicial para criar alguma hipótese. E eles podem estudar também diferentes desfechos. Mas a fraqueza é que, embora pareça que eles podem indicar causalidade, eles não indicam. Porque não é porque uma prevalência é maior em alguma coisa do que outra, do que eu vou poder bater o martelo dizendo que sim, isso aqui de fato protege, isso aqui de fato causa. Não, você só está vendo que a prevalência dos que foram expostos é maior e vice-versa. Isso não indica causa,
mas é o começo para poder indicar a causa. É o que a gente pode usar para fazer hipóteses. Além disso, estudos transversais, como você pode ver, eles precisam trabalhar muito com a população. E por isso eles não são indicados para doenças raras, que a gente não tem uma população muito grande. Então, basicamente, ele não estabelece causalidade, ele não é bom para doença rara, ele não calcula incidência, ele é suscetível a vários vezes, tá? Ele pode ser enviesado. Os estudos ecológicos, eles vão coletar dados agregados, dados de conjunto, de grupos de pessoas, aí eles vão poder ter medidas agregadas, que são medidas a partir do indivíduo, que resumem em determinado parâmetro, como a taxa de mortalidade. Eles vão ter medidas ambientais, medidas características sobre o ambiente, com relação a clima, geografia, e vão ter também as medidas globais, que vão representar características sociais, como densidade populacional e eu imagino com saneamento também. Então, quais são as vantagens e desvantagens dos estudos ecológicos? Eles são rápidos e baratos, eles captam de forma mais completa, eles são capazes de testar hipóteses, só que eles não conseguem associar as variáveis a cada nível, em nível individual, só a nível populacional, só a nível de grupos. E muitas vezes eles são associados com fatores de confundimento, às vezes dados extrínsecos ou os dados que foram gerados sem a correta averiguação na coleta desses dados podem causar problemas que atrapalham na segurança das informações, o quanto que essas informações podem ser precisas. E não dá para falar de estudo ecológico sem falar de falácia ecológica. Falácia ecológica é muito recorrente, que é você gerar conclusões sobre indivíduos com base em dados agregados. Então você pega a característica da população e usa isso para desenvolver um tratamento para indivíduo específico da população, que é bem inadequado. Agora, indo para a terceira parte da aula, vamos entender sobre caso controle, tá bom? O caso controle é um tipo de estudo observacional, no qual os indivíduos participam de estudos que são selecionados com base na presença da doença, vão ser os nossos casos, ou na ausência da doença, vão ser os controles de um desfecho. Eles são comparados entre si com determinada exposição, e com isso a gente avalia o fator de risco ou o fator de proteção. Por que caso controle? Porque para determinar causa e efeito, a gente precisa comprovar a associação. E como já temos um grupo doente, o ideal é comparar com um grupo saudável, para verificar que existe mesmo associação. Para examinar a possível relação de uma exposição com certa doença, identificamos um grupo de indivíduos com a doença, chamados casos, e, para comparar, um grupo de indivíduos sem a doença, que é o que a gente vai chamar de os controles. Quando a gente quer procurar a associação de uma doença já instalada, a gente pode olhar para trás e observar a que os pacientes foram expostos. Os casos controles permitem uma abordagem rápida e não precisam abordar uma grande quantidade de pessoas, além de serem indispensáveis para estudar doenças que são incomuns, e doenças que a gente não pode fazer um estudo transversal, por exemplo, porque a prevalência não é muito grande. Então, em estudos de caso controle, que vamos lembrar, é um estudo retrospectivo, vou pegar indivíduos doentes e vou ver aqui que eles foram expostos. Então, pela lógica, se essa exposição que eu estou testando, ela está associada, ela causa doença, é esperado que o grupo de doentes seja muito mais composto por participantes que foram expostos do que os participantes que não tiveram exposição. Então, é claro que no caso controle, você tem que definir muito claro critérios de inclusão e exclusão de quem são os casos, para os dados eles serem mais precisos. E é preferível usar casos incidentes em estudo de casos controle para etiologia de doenças, porque se você pega os estudos prevalentes ao invés dos incidentes, ou seja, pega as pessoas que têm a doença faz muito tempo, você não está pegando as pessoas que necessariamente pegaram a doença, está pegando as pessoas que sobreviveram à doença muito mais do que as que acabaram de pegar. Então é preferível pegar casos incidentes, que é a doença mais recente. E os controles, de preferência alguém que mora no mesmo bairro, que mora o vizinho, um parente ou o melhor amigo. Por que o melhor amigo? São pessoas com exposições parecidas, características parecidas, e, enfim. No estudo do caso controle, nós vamos ter o famoso odds ratio. O odds ratio é a razão de chances. É a medida utilizada no caso controle, que avalia o efeito da exposição nos casos e nos controles. E para calcular o odds ratio, a gente vai ter uma tabela 2x2, expostos, não expostos, os casos e os controles. E aí a gente vai só fazer a multiplicação cruzada. Na tabela que está na sua tela agora, você vai ver A vezes D, dividido por B vezes C, que vai dar o odds ratio. E é similar, inclusive, com a razão de prevalência que a gente viu. Se o odds ratio for igual a 1, não vai ter associação entre a exposição e a doença. Se o odds ratio for maior que 1, quanto maior que 1 ele for, maior vai ser a chance dos expostos terem a doença. Por que caso controle, naquela escadinha que eu vou colocar no começo do vídeo, ele tem mais evidência do que o estudo transversal? Porque no odds ratio a gente vai estar calculando não a prevalência, mas uma chance, então já é de certa forma preditivo, por isso a evidência é maior. E então, quanto maior que 1 ele for, maior a chance de o indivíduo ter a doença, e quanto menor que 1 ele for,
menor vai ser a chance de você que foi exposto à doença. Então, é uma possível relação de proteção. Note que caso controle é incapaz de medir prevalência, porque não necessariamente a prevalência que você encontrou ali nos seus controles, na sua população do estudo, ela reflete a população da sociedade. Então, caso controle não mede prevalência. Quais são as vantagens do caso controle? Ele é muito bom para doenças raras, porque a gente não precisa de uma população muito grande. Ele é útil para estudar doenças crônicas, doenças que têm um longo período que ficam latentes, que ficam ocultas. Ele permite o estudo de vários fatores de exposição para a mesma doença e ele é relativamente barato. Só que ele não consegue estabelecer uma sequência temporal entre a exposição e o desfecho, não consegue saber quanto tempo depois de ter sido exposto que você começa a ter chance de apresentar a doença, e ele pode ser enviesado. Porque às vezes o entrevistado ele não se recorda de alguma coisa, esquece de algum detalhe importante e por aí vai. E por final, a última fraqueza é que ele não consegue calcular prevalência, incidência ou excesso de risco. Por fim, vamos entender coorte. Na coorte, nós vamos pegar um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos que estão ou não estão sendo expostos a determinado fator e vamos avaliar a consequência dessa exposição ou desse comportamento por um longo período de tempo. A coorte ela permite cálculo da incidência, pois ela segue no tempo quem de fato vai desenvolver ou não a doença ou o desfecho. E sua medida mais eficaz é o risco relativo, que assim como o odds ratio está para o caso controle, assim como a razão de prevalência está para o estudo transversal, o risco relativo vai estar para a coorte. E ele vai determinar de fato a causalidade, além de determinar fatores de proteção e também prognóstico. Então o diferencial da coorte é que como ela é boa para determinar causalidade, ela pode ser prospectiva ou retrospectiva. Quando podemos usar coorte? Coorte é bom para avaliar a etiologia de doenças, avaliar a história natural das doenças, o impacto dos fatores prognósticos, o impacto das intervenções e a avaliação do impacto de intervenções terapêuticas. A coorte ela pode ser aberta, a coorte dinâmica, em que novos membros vão ser incorporados ao longo do tempo, conforme a coorte vai passando. E a coorte fechada, nenhum membro novo é adicionado e com o tempo sua população vai decrescendo, seja por abandono, morte, cura, por aí vai. A coorte ela é prospectiva, quando a gente pega o paciente desde o começo, desde a exposição, e vai avaliando ele ao longo dos anos, ou pode ser também retrospectivo. Retrospectivo quando a gente pega um paciente que já foi exposto e faz perguntas sobre o passado para saber como foi a exposição. Então a coorte retrospectiva ela é como se ela pegasse o paciente no meio do caminho. De preferência, se faz a coorte prospectiva. É ela que consegue definir incidência, que melhor define casualidade, que define variáveis complexas, que não sofre influência do viés de lembrança. Só que ela é muito mais cara do que a coorte retrospectiva e demora muito tempo também. A coorte retrospectiva, ela economiza muito tempo e dinheiro, só que ela é muito menos precisa e a qualidade da previsão dela é muito menor, ela é muito menos confiável. O risco relativo é o cálculo que nós vamos usar na coorte. Ele é calculado para identificar as diferenças nas incidências entre os grupos de expostos e não expostos. O risco relativo se baseia na observação de que nem todos têm a mesma probabilidade de padecer de um dano, mas para que alguns esse risco é maior do que outros. O risco relativo ele é calculado pela incidência da doença entre os expostos, pela incidência entre os não expostos, e mesma coisa. Só que se for igual a 1 não há relação, quanto maior que 1 ele for, a prevalência, nesse caso é a prevalência que usamos, entre os expostos é maior do que a prevalência entre os não expostos, possível causa, e se for menor que 1, quanto menor que 1, é uma possível proteção, certo? É importante notar que na incidência na coorte, os denominadores eles podem ir para os numeradores, então podem ter novos casos no momento que o estudo está sendo realizado, e há também a incidência cumulativa. A incidência cumulativa ela é a proporção de pessoas que se tornaram doentes durante um período específico de tempo. É a estimativa do risco, que é definida como a probabilidade de um indivíduo livre da doença desenvolver essa doença num período específico de tempo, considerando que ele não vai morrer no processo. E basicamente as vantagens é que ela avalia muitos efeitos de uma determinada exposição, estabelece uma sequência temporal entre exposição e efeito, e o resto eu vou colocar na tela porque eu preciso ir para aula.